Olá! Hoje nós vamos terminar os conceitos de regência, mais precisamente com a regência nominal. Vamos verificar então quais são as diferenças da verbal e da nominal e verificar também um assunto bacana. A regência nominal ela é mais tranquila e os alunos acertam mais em concursos públicos, ok? Então vamos verificar essa situação? Vamos lá. O que é regência nominal? Regência nominal é a relação efetuada entre as palavras substantivas, adjetivas e adverbiais incompletas na língua com seu complemento, denominado complemento nominal. Então veja, na língua portuguesa nós temos algumas palavras que são substantivos, adjetivos e advérbios, e são palavras que são oriundas de outras palavras, de verbos, inclusive na língua portuguesa. E essas palavras são derivadas de uma carga anterior que dependia de um complemento. Então, por exemplo, se eu tiver lá o substantivo necessidade e vou lembrar que necessidade derivou de um verbo necessitar. Então, é evidente, se o verbo necessitar, ele necessita, exige um complemento, então quer dizer, se eu derivar o verbo para um nome necessidade, essa palavra nova vai continuar dependendo dessa carga desse paciente de um complemento também. Mas, enquanto verbo, nós temos, nos conceitos da análise sintática, nós temos os objetos, os complementos pacientes da ação. Aqui não. Aqui você vai ter o complemento de um nome e o complemento do nome é denominado complemento nominal, certo? Agora, o que é importante entender? Você tem verbo, o verbo, ele exige o complemento com preposição ou não, esse objeto completa o verbo, ok? Pode ser um objeto direto, objeto indireto. Aqui na regência nominal, este nome que derivou de um verbo, ou às vezes, inclusive, ele pode vir, aparecer na língua portuguesa sem uma derivação. Ele pode aparecer como um substantivo nato e depender de um complemento para entendimento na língua. Dependendo de um complemento, então você tem a regência, a preposição, que une esses dois elementos para você ter entendimento na língua. Por isso que a regência nominal, ela normatiza. O que ela normatiza? Esse complemento por intermédio das preposições. A preposição ela é obrigatória. Então vamos ver? No nosso quadro você tem, por exemplo, apto. Apto é um adjetivo. E quando eu falo apto, eu vou utilizar o apto numa frase, por exemplo, está apto para o trabalho. Quando eu falo o apto ele vai exigir um complemento. Ele está apto, não posso parar aí, na palavra. E apto a quê? Olha lá. Apto para quê? Então, quer dizer, eu tenho um complemento, olha lá, uma palavra que exige um complemento e, evidente, o complemento vai completar o adjetivo, no caso do apto, por intermédio de uma preposição. Quais são as preposições adequadas? São quaisquer? Não. Então, você tem uma tabela que norteia esse uso. Então, nós vamos verificar aqui, por exemplo. Na nossa tabela, você tem, olha, apto. Quem está apto a ou para, certo? Então, ele está apto para o trabalho, está apto ao trabalho, ele está apto a assumir a vaga, para assumir a vaga, quer dizer, você está utilizando uma preposição que fez a ligação. Dessa forma, você vai ter, atento. Quem está atento a, atento em, atento para. Curioso, curioso a, ou curioso de. Desagradável, desagradável a, desagradável de, desagradável para. Desleal, desleal a, desleal com, desleal para com. Devoto. Quem está devoto a, ou devoto de, ou é devoto de. Erudito, erudito em. Fácil, fácil a, fácil de, fácil em, fácil para. Habituado. Quem está habituado a, habituado com, habituado em. Horror, horror a, horror de, horror diante de, horror por. Inábil, inábil em, inábil para. Natural, natural a, natural de, natural em. Obediente, quem é obediente à regulamentação, à regra, obediente a ou ao, conforme o caso, diante do masculino. Parecido a, parecido com, parecido em.
E outros casos, outros exemplos. Por quê? Essa tabela é uma tabela muito pequena para que você possa iniciar o seu estudo de regência nominal. Então, é importante que você consulte gramáticas, se aprofunde um pouco, use listagens, né? Memorize essas preposições para que no concurso você tenha êxito nessas questões, ok? Vamos ver alguns exemplos práticos? Então, veja, nós temos aqui 10 orações e eu coloquei aqui algumas palavras da nossa tabela. Então, vamos analisar quais são as preposições que nós vamos utilizar, tá? Porque, às vezes, você tem várias opções, várias preposições, mas numa frase, numa oração, determinada preposição não se encaixa quanto ao contexto, ok? Então, quer dizer, há mais de uma possibilidade? Você pode usar, mas em determinados contextos você vai ter que utilizar uma outra preposição, tá bom? Então, vamos ver. Número 1. Estou apto ao trabalho ou estou apto para o trabalho, ok? Então, quer dizer, eu posso utilizar a preposição a vista na tabela ou a preposição para, não é? Então, as duas vão se encaixar. Número 2. José está atento ao problema ou está atento no problema ou está atento para o problema, tá vendo? Quer dizer, conforme você fala, você pode encaixar e o contexto também deixa você utilizar determinadas opções, ok? Como apareceram aqui. Número 3. O casal é devoto a Nossa Senhora ou ele é devoto de Nossa Senhora. 4. Aquela aula de regência foi fácil a entender ou para entender ou de entender ou em entender, ok? 5. Os jovens estão habituados a aprender ou em aprender. 6. Os jovens estão habituados com os mais modernos. Olha lá, no outro contexto, né, numa outra situação, você utilizou aí a preposição com. Número 7. Tem-se horror a dias frios ou dos dias frios ou diante de dias frios ou por dias frios. 8. Os candidatos estão inábeis para o cargo, ok? Se eu quiser utilizar o para, onde encaixa o para, eu posso utilizar também a preposição a. Então, os candidatos estão inábeis ao cargo, também encaixaria. Os candidatos estão inábeis no trabalho, quer dizer, você também pode utilizar a preposição em, mas nesse caso aí, encaixou, né, melhor, na número 9, a preposição em mais o artigo o. Então, os candidatos estão inábeis em trabalhar, no caso, no trabalho, ok? Então, você veja, você pode utilizar a preposição a, preposição para, a preposição em, né? No caso do inábil, e isso também vai servir para o seu antônimo, né? Para o seu antônimo, hábil, né? Então, ele está hábil para o trabalho ou inábil, né? Para o trabalho, mesma situação. E a número 10, nós temos, somos obedientes aos regulamentos do concurso, ok? Bom, regência nominal é uma, assim, situação mais tranquila para você estudar. A regência verbal, ela requer mais cuidado e mais conhecimentos, tá bom? Mas, de qualquer forma, ambas, né, caem no concurso público e é necessário que você tenha um bom entendimento sobre essas, né, duas matérias importantes, tá bom? Eu vou deixá-los por aqui e bons estudos!